Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Animes Whatever, trazer vocês mais um vídeo, dessa vez para comentar novamente de One Piece. E já estamos no episódio 1126. Aconteceu bastante coisa nesse último episódio, tá muito interessante o anime, não sei se a galera tá acompanhando, mas vim aqui comentar da minha análise por cima, mas comentar o que eu achei desses últimos episódios do anime. Então já fica nesse vídeo, se possível deixe seu like, se não for inscrito se inscreva. E bora pro vídeo. Então, bora comentar sobre os episódios novos de One Piece, porque quem acompanha o canal viu que eu não comentei sobre o episódio 1125, mas basicamente foi um episódio de foi boa parte da luta do Sentomaru versus Kizaru e também de conhecendo o passado do Kizaru com Sentomaru. Porque é muito interessante ver que o Kizaru, ele acompanhava o Vegapunk uma parte, que eles foram tentar uma ilha, tipo, eles eram grandes amigos, por isso é até difícil. E no momento, tipo, a gente vê que o Kizaru fala pro líder, os Goroseis, que ele tá indo lá pra tentar salvar um amigo, se possível, senão vai ter que cumprir a missão de matar o Dr. Vegapunk. Então, nesse momento, a gente sabe que é importante que o Sentomaru conhecesse pequeno. Então, tipo, ele se inspirou tanto no Vegapunk Kizaru, que ele não quer que isso aconteça. O Kizaru cumprir essa ordem. Então, ele meio que teve que se aliar com os piratas, que ele também não é a favor. Então, tipo, ele teve que pedir pro Luffy proteger o Vegapunk. Então, por isso a gente vê essa importância e a dificuldade deles dois estarem lutando. Porque o Kizaru foi basicamente um sensei, o Sentomaru. Então foi um episódio muito bom, muito interessante. Também a gente teve toda aquela parte da Yorko ter posto uma senha, então o Vegapunk tentando decifrar a senha e comentando sobre as habilidades do Kizaru, o Luffy tentando arranjar, organizar comida, o barco, o robô para tentar impor em prática o plano deles de sobrevoar os barcos da marinha. Com o robô mais o impulso do navio. Então a gente, tipo, nesse momento tem essa luta. E depois o Kizaru chegando e se aproximando, conseguindo subir pro andar do Records, não sei o que lá, que é a parte principal da ilha que a Marinha quer obter, realmente por causa da usina. Então, manter essa grande centro de informações e tecnologias do Vegapunk, eliminando ele porque ele pesquisou sobre o século perdido e que a Maria proíbe com vigor. Ninguém pode estudar sobre o século perdido. Então com isso, foi bem intenso. E no finalzinho a gente teve um gostinho do Luffy indo enfrentar o Kizaru. E aí que a gente começa no episódio 1126. E os dois já, tipo, a verdade ainda começa ali. A gente vê o Kuma indo em direção. A gente sabe que ele quer ir. Eu já sinto que ele vai querer ir pra a ilha do Vegapunk, que é uma coisa que tá correndo, acho que pelos jornais. Depois que ele viu aquela informação, ele vazou mesmo em direção pra talvez ajudar o Vegapunk a proteger, ou ter as memórias de volta, ou porque o Vegapunk tá protegendo alguma coisa importante pro Kuma. Foi isso talvez que a Bonnie viu e que fez a mudança de ideia de matar o Vegapunk por um certo momento, por ela ter esse outro olhar sobre toda a situação. Então, a gente sabe dessas informações. E daí o Kuma, ele chegando no meio do caminho, batendo lá na Red Line. Com isso, ele indo lá onde tá os dragões celestiais. E isso chega no Akainu pra resolver e tentar lidar com o Kuma. Mas uma coisa importante nesse episódio que eu achei interessante foi que o Akainu não matou o Kuma. Ele poderia muito bem. A gente viu o que ele fez com o Luffy, com o Jinbei, com toda a galera. Então, ele é o almirante. Tipo, então, ele é o capitão de frota. Então, por que ele tomou a decisão, tipo, conseguir deixar ele fugir? Porque, basicamente, o que o cara não fala é que ele, tipo, ele não deveria ter essa opção de opinião. Ele se tornou uma máquina. Ele abandonou, entre aspas, a memória dele. Ou, tipo, então, ele, tipo assim, pra ser uma coisa... sem opinião. Porque ele se tornou uma ferramenta.
Então, pensar ou alguma coisa do Akainu fez ele recuar e não acabar de vez com o Kuma. Ou tem algum outro ponto, porém, por isso, galera, o pessoal, os guarda lá dos dragões, você deixou o Kuma fugir, sei lá, os papinhos de fundo, quando a cena corta ali, pra voltar a Luffy versus Kizaru. O Luffy usa a quarta forma, o Gear 4, pra enfrentar o Kizaru, acho que Gear 4 Snake, se eu não esteja errada, que eu posso estar me confundindo. Bem comum, qualquer coisa nos comentários, vou estar de boa lendo. E também, depois disso, o Kizaru totalmente meio que o Luffy pergunta por que ele tá fazendo isso, por que tá ali, essas coisas. E, tipo, por que ele quer matar o Vegapunk. Isso aqui, o Kizaru meio que se afasta pra dar um golpe no Luffy e fala, eu não quero matar ele. Eu fui mandado matar ele, mas não é uma coisa que eu queira. Então, ele meio que, nesse momento, ele acerta o Luffy é voado pra longe e ela fica preocupada. Só que no momento que o Luffy é voado pra longe, ele voa na direção do robô onde estava o navio. E o robô não quer atingido, é atravessado no meio, explode, o Sunny cai no chão. Espero que tenha não tantos danos ao navio. O robô que levar isso por cima dos outros navios da marinha, que tem muito marinha lá embaixo, não tem como. Metade do plano já foi por água abaixo. Agora vem o Sunny, os 1 metro, acho que 1 quilômetro que consegue voar por cima, é o suficiente para eles conseguirem ultrapassar os navios da frota da marinha. E com isso, foi preocupado que, tipo, o Kizaru, a Bonnie meio que tem um papinho com o Kizaru ainda, tipo, ele tava falando, Kizaru perguntando assim, não era a pessoa que queria matar o Vegapunk e agora quer proteger? E ela nem queria dando muita conversa para ele. Ela falou assim, você não é da minha vida. E ela vai atacar o Kizaru, só que o Kizaru manda ela pra longe, que nem pro Luffy. Mas com menos força, né? Não precisou, que o Luffy ele precisava de muito mais força pra conseguir voar ele pra longe com os golpes dele. Então ele só arremessou a Bonnie pra longe, contra a Doma, que depois eles não conseguem sair daí por enquanto, porque a York meio que fez uma Doma, então esse escudo que impede eles conseguirem sair do local, principalmente com o navio. Então eles têm a pessoa vai procurando a senha. E nisso ele some, desaparece. Porque ele é luz, então ele vai em qualquer lugar. E o Frank fica preocupado, ele começa a ligar com o Dendemushi pra avisar que o Kizaru sumiu. E o Kizaru não tinha chegado naquele momento ainda. Ele chega de repente bem na frente do Vegapunk. Começa a falar com ele. Só que o Luffy não foi derrotado. Não. Ele ativa o Gear 5. A quinta marcha. Aquela que a gente tem toda a situação dele, os tambores da libertação. Toda aquela música, toda aquela cena, todo o negócio mais cartunesco mesmo do que anime. Toda aquela cena que a gente, dessa quinta marcha que envolve e muda ao redor. Então, galera, tudo impressionado. A Nami, o Zop, a galera impressionada. Acho que um detalhe que eu esqueci de falar do episódio 1125, que é do Zoro e do Rob Lucci, que eles estão lutando entre si, então eles não estão naquele local também. Então, meio que no episódio passado aconteceu esse embate, que o Rob Lucci virou a chave pra atacar o Vegapunk e eles voaram longe. Eu não sei se o episódio 1124 ou foi o 1125. Talvez eu tenha confundido. Mas ocorre esse momento, e depois tem o Luffy com o Kizaru. E o Luffy não só chega lá próximo, dando risada e falando que tinha dado um susto naquele golpe, que, tipo, todo contente, rindo por causa do Gear 5. Ele literalmente pega o Kizaru na mão. Por cena do Tom e Jerry, tá muito meme, galera. Tipo, o Luffy gigante segurando o Kizaru como fosse ele estivesse segurando um rato com uma boneca na mão. E ele rindo. O Kizaru, tipo, como assim? What? O que aconteceu? E tipo, é uma cena bem engraçada. Mas esse não é. Mas terminar a cena por aí. É que acontece uma coisa muito interessante, uma coisa bem enigmática no final do episódio, que é o robô do século perdido, que o Vegapunk nunca conseguiu entender a mecânica e como ele funciona. Ele tinha algumas teorias. Ele não sabia se aquele robô ainda poderia ser ativo, apesar que tá intacto após tantos séculos. E ele ativa novamente.
quando o Luffy ativa o Gear 5, esse robô, ou esse ser, ativa também. Então, basicamente, tem esse outro robô agora que voltou e ficou ativo. Mas sabe que tem algumas coisas, alguns mistérios por trás do Gear 5 ainda. Tipo, as frases do Zunisha, do tambor da alimentação, de uma pessoa, de uma promessa, lá tempo atrás, quando tava indo lá no arco do ano. Então, que maneira pra terminar o episódio, hein? Naquela curiosidade nos últimos segundos. Então, eu tô muito ansiosa pros próximos episódios. Eu não tenho muita coisa de comentar, só de teorizar. Então, valeu, pessoal. Eu acho que eu vou ficar por aqui, nesse comentário, minha análise desses dois episódios de One Piece. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, é só like. Se não for inscrito, se inscreva. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau!